Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao Senado da República, meu convidado hoje é o médico Alexandre Mota, candidato ao Senado da República pelo Partido dos Trabalhadores. A gente vai conversar sobre temas da campanha, agenda do Congresso Nacional e teremos 15 minutos dessa entrevista, tempo reservado a todos os convidados. O tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Jorge. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar falando sobre reforma trabalhista. Ela foi feita no atual governo, mas esse tema continua na agenda política e com certeza a próxima legislatura vai tratar do tema novamente. Alguns falam até em revisão de alguns pontos. Como é que o senhor pretende encarar o tema em caso de eleição para o Senado? A população precisa entender que a reforma trabalhista, da forma como aconteceu, ela foi dita que seria de uma forma e ela apontou em outro caminho. Então, no concreto, ela tirou direitos. Basta que se diga, por exemplo, hoje você é o cidadão contratado pelas novas regras, ele é contratado como se for uma retroescavadeira, ele é contratado por hora. Então, na verdade, existe o contrato, mas o patrão pode determinar as horas que ele vai querer do trabalho daquela pessoa. E veja, isso é muito ruim. É ruim para ele, para o profissional, isso é ruim para a Previdência, porque, na verdade, ele vai recolher também menos. Então, cria um outro problema. Outra coisa que a reforma da Previdência fez, que para mim é uma aberração, ou seja, permitir mulheres grávidas trabalhando em ambiente insalubre. Algumas pessoas dizem que isso não é relevante. Isso é relevante, sim. Ou seja, você vai estar criando um problema de saúde para uma criança que vai nascer. A outra coisa, que para mim que é o mais grave, é porque ela cria a figura de que o contratado entre as partes é superior, é mais válido do que o legislado. Perceba que com isso o Congresso Nacional abriu mão de uma prerrogativa sua, de dizer o seguinte: bom, o que eu vou legislar é um direito meu, vai ser menor do que o contratado entre as partes. Imagine, você tem um patrão que detém o poder econômico na relação de trabalho com o trabalhador e é ele quem vai dizer que tipo de contrato vai ter. Ora, é óbvio que a parte mais forte dessa relação de contrato é a relação do patrão. E é óbvio que as relações vão ser prejudiciais aos trabalhadores. Por isso, que aí adianto já, não sei se daquilo que você coloca, que algumas pessoas defendem a revisão, eu defendo. Essa não é uma reforma que venha a interessar os trabalhadores. Há quem diga e fale em revogação, mas o senhor fala em revisão de alguns pontos. Porque, obviamente, que as relações de trabalho acabam mudando. Deixa eu colocar uma coisa clara. Por exemplo, o Uber. O Uber é uma nova relação de trabalho e isso precisa ser pensado dentro de uma legislação trabalhista nova. Mas isso não quer dizer que interessa à sociedade que ela passe a ter uma relação como o Uber tem. O que a gente precisa de concreto é pensar o seguinte: essa reforma que foi feita, ela melhorou as condições de trabalho? Não, piorou. Ela melhorou a renda do trabalhador? Pelo contrário, que tem os dados hoje do IBGE apontam que, na verdade, você tem agora contratos precarizados. E isso, óbvio, isso é ruim para a economia de hoje. As pessoas precisam ganhar dinheiro para que elas possam consumir e os pequenos negócios e os grandes negócios possam render. Eu costumo dizer, e eu cito como exemplo, eu tenho um pequeno laboratório, minha esposa é bioquímica. Tem um restaurante self-service vizinho. Os meus funcionários não comem no self-service, os funcionários do self-service não fazem exame no meu laboratório. Isso é por quê? Por causa da baixa renda que os funcionários têm. Quando a massa salarial aumenta, todo mundo ganha. Aliás, Lula diz muito bem isso, viu? Lula, o gênio Lula, ele costuma dizer que, na verdade, pobre não é problema, pobre é solução. O atual governo também aprovou uma medida muito polêmica e que tem a oposição do seu partido. Foi a emenda 95 que limitou os gastos públicos e há uma discussão sobre os limites de gastos na saúde, na educação. Esse tema, até de revisão dessa emenda, também vai estar na agenda do PT, no caso de legislatura? Se não tiver na do PT, vai estar na minha. Eu, particularmente, eu defendo que a emenda precisa ser revogada. E as pessoas precisam entender que elas foram, a sociedade brasileira, ela sofreu uma enrolação nesse tema. Desculpem o termo, mas foi isso que aconteceu. Disseram que o Estado precisa gastar menos e que, por isso, os gastos do Estado precisam serem contidos durante 20 anos. E aí eu faço a reflexão com as pessoas de casa. Imagine que você tenha
os seus gastos da sua vida diária sendo elevados todos os dias. Você vai gastar mais com energia, vai gastar mais com água, vai gastar mais com comida durante os próximos 20 anos. Vai gastar mais com saúde, porque as pessoas vão envelhecer, mas a sua renda será a mesma. Você acha isso plausível? O cidadão em casa que está me ouvindo agora, eu tenho certeza que ele não acha isso plausível. Então, não é plausível que o Estado brasileiro, ele contenha seus gastos, ou seja, ele vai conter a sua renda, a sua capacidade de financiamento das suas ações durante 20 anos sem que isso não tenha repercussão. Isso vai ter repercussão na vida das pessoas, mais pessoas vão morrer. Óbvio que vão nascer mais pessoas e que o contexto do gasto com a saúde vai se tornar por cabeça muito menor. E óbvio que isso vai se repercutir na segurança, vai se repercutir inclusive no ambiente de negócio. O Estado brasileiro, Diógenes, é o principal indutor da economia brasileira. Se o Estado gasta menos ao ponto de inviabilizar suas ações, isso cria uma situação tal que faz com que a economia seja ruim, o dinheiro circula menos, os pequenos negócios giram menos, os fornecedores vendem menos, a indústria vende menos, o Estado recolhe menos imposto. Para mim isso me parece uma coisa tão óbvia, tão clara, ululante, que você se pergunta como é que... Aliás, eu tenho uma coisa curiosa no capitalismo brasileiro. É o único capitalismo do mundo que quer que o capitalismo se fortaleça sem mercado. Reforma da Previdência. Lula tentou fazer uma reforma mais ampla, a presidente Dilma chegou a fazer mudanças, inclusive no período que teve um ministro potiguar, o Garibaldi. O atual governo tentou fazer uma reforma também. Qual é a sua ideia de reforma da Previdência? Esse é um tema que está sempre presente porque, de fato, a realidade muda. Você tem que pensar que, diante de uma nova realidade, você não pode ser intransigente. Se as pessoas estão envelhecendo, óbvio que aquela base que você fez o cálculo da Previdência não pode ser mais a mesma. Mas o problema é que se aponta uma reforma da Previdência que inviabiliza a Previdência. O que é que se quer que todos nós queremos, você quer, eu seguramente também quero, e o cidadão que está nos vendo também quer. Ele quer se aposentar, ele quer trabalhar sob certas regras, quer ter o recolhimento devido e quer ter a garantia de que vai se aposentar de maneira digna. Nesses moldes que a reforma foi proposta, mas não foi adiantada por falta de condições políticas, nesses moldes atuais, algumas categorias não vão se aposentar mais. E aí eu cito a minha. O médico, por exemplo, ele se forma com 6 anos de formação. Ele tem mais 3, 4, 5 anos para fazer uma residência e óbvio que o médico começa a trabalhar mais tarde. Se ele entrou no curso aos 18, é só fazer uma conta. Bote 11 anos mais para frente, com 27 anos ele vai começar a recolher. Pelas regras da Previdência, você teria que ter uma contribuição mínima de um determinado número de anos. Os médicos começariam a se aposentar com 71 anos. Ora, essa é a vida média do brasileiro hoje, do sexo masculino. O sexo feminino é 72 anos, ou seja, as pessoas não iriam se aposentar. Isso no caso dos médicos, isso no caso de algumas profissões, como os professores, também viabiliza. Tem do agricultor rural. Especificidades, né? Tem. E o fato concreto é que o que é que o governo faz com essa proposta que ele tem? Ele aponta que as pessoas desviem as suas rendas, o seu financiamento, para a previdência privada. Do ponto de vista prático, isso é muito bom para o banco e muito ruim para o cidadão. Quem vende previdência privada hoje são os bancos. E isso a população precisa entender. O argumento de que a previdência é deficitária, que as capengas, isso é falso. O governo tira dinheiro da Previdência para cobrir seu rombo, do seu gasto. Mas esse diagnóstico de rombo da Previdência era feito, inclusive, quando o governo era o PT. Eu não estou dizendo que não existe um problema. Eu estou querendo dizer que o problema não tem a dimensão que a sociedade brasileira foi induzida a pensar nos moldes como está. Se você conversar com os auditores, se você conversar com o pessoal da própria Previdência, eles têm uma visão divergente disso. Inclusive, teve uma CPI comandada pelo brilhante senador Paulo Paim, que é o senador pelo PT do Rio Grande do Sul, que, aliás, eu acho que deve ter um senador do Rio Grande do Norte, viu, na próxima gestão de olho. O senador Paulo Paim do Rio Grande do Sul, ele comandou uma CPI que evidenciou que, na verdade, aquela versão não tem a dimensão que as pessoas colocavam. Combate à corrupção. A sociedade anda indignada com a classe política, a Lava Jato tem grande apoio da população e eu lhe pergunto, qual é a sua opinião sobre a Lava Jato? Se a Lava Jato estivesse perseguindo outros partidos e outras pessoas além de petistas, eu seria favorável a ela. Mas outros partidos foram implicados além do PT. Além do PT, você vê aí investigações PSDB, PP, PMDB, enfim. O cidadão em casa é capaz de citar alguém do PSDB que esteja preso? Essa é uma pergunta.
Na verdade, se você parar para pensar, a Lava Jato tem uma posição divergente em relação a determinados líderes e determinadas pessoas de determinados partidos. Ninguém é a favor da corrupção. O Partido dos Trabalhadores criou o Portal da Transparência, deu liberdade à Procuradoria-Geral da República, deu liberdade para ser investigado pela própria Polícia Federal, criou as condições de transparência e de investigação necessária contra si próprio e nunca, jamais interferiu na Lava Jato. No entanto, uma parte da população acha que o PT está inevitavelmente associado à corrupção. A nossa posição é divergente. A gente entende que quem faz o combate à corrupção são instituições fortes e sólidas e apartidarizadas. Como é que o senhor vê a possibilidade de perdão para o ex-presidente Lula? Nem ele quer. O presidente Lula quer ser inocentado pelo fato de que ele, de fato, é inocente. Essa é uma constatação que o presidente vai ser indultado. Lula não quer isso. Mas há setores do PT, como a presidente Gleisi Hoffmann, que defende abertamente o perdão para o ex-presidente. Eu acho que essa é uma opinião que ela pode externar do ponto de vista dela. Eu acho que o próprio Lula não quer isso. O que nós queremos é que seja feita a justiça. Eu queria fazer a seguinte provocação, eu sei que o nosso tempo é curto, para o cidadão de casa. Ele pegue o processo de Lula, tire o nome de Lula, bote o nome dele. Pegue esse processo e leve para um advogado, qualquer que seja, e pergunte ao advogado se uma pessoa poderia ser condenada, nos termos que o juiz Moro condenou o presidente Lula, com aquela aberração jurídica que foi você ser condenado por ser proprietário de um apartamento que está empenhado pela Caixa para pagar dívidas de terceiros. Isso que aconteceu não existe em lugar do mundo nenhum. E eu sempre digo uma última coisa, o presidente Lula gerenciou aproximadamente 19 trilhões de orçamento. O senhor em casa, bote 19, junte os zeros, veja a dimensão do que significa 19 vezes 1.000, para ter dimensão do que foi o dinheiro que passou na mão do presidente Lula como presidente. E ele se vendeu para um apartamento que é menor, talvez, que o que você mora. O ex-ministro José Disseu, condenado também na Lava Jato, em entrevista ao El País, jornal da Espanha, ele que está viajando aí o país e principalmente agora o Nordeste, em Pernambuco, deu uma entrevista que está causando uma certa polêmica. Abre aspas, ele falou, questão de tempo para o PT tomar o poder. O que significa isso? Já que o PT está participando de uma eleição, estamos há poucos dias aí do primeiro turno da eleição, e causou muita estranheza essa questão do termo tomar o poder. É porque, na verdade, a expressão tomar o poder se está associado muito mais a golpes. Na verdade, o PT, todas as vezes que chegou ao poder, chegou por eleição. Talvez a frase seja infeliz, mas o significado dela não. É questão de tempo o PT ganhar as eleições e voltar a fazer um Brasil feliz de novo. Eu acho que isso é o que o ex-ministro quis dizer e quero só dizer que comprei o livro que ele veio e dei um abraço nele também. Tá, é o livro de memória dele, livro de memória Mas dele. É o primeiro... É o primeiro de uma volume, série, ele é o primeiro volume. Ajuste fiscal. Nós estamos precisando aí discutir isso seriamente, até porque os estados estão quebrados. O que é que entra na agenda do eventual mandato de Alexandre Mota no Senado da República? O ajuste fiscal não pode ser pensado sem pensar, primeiro, que o tamanho dos impostos que o país precisa ter, segundo, a distribuição desses impostos. Não dá para pensar ajuste fiscal sem pensar em pacto federativo. O Brasil hoje tem a maioria não, todo mundo vive nas cidades e vive nos estados. E a arrecadação acaba sendo, entre aspas, priorizada ou tomada pelo governo federal. O PT governou durante 13 anos e o pacto federativo não foi tratado com seriedade, com profundidade. Com profundidade. Agora, as razões para isso é preciso entender a governabilidade. Você é um jornalista experiente, sabe disso, as pessoas de casa também sabem, que o PT, apesar de ter ganho o mandato presidencial, em nenhum momento foi maioria na Câmara. Né? Quando nós melhor elegemos deputados, nós chegamos a 100 e nós precisávamos de pelo menos 250 para conseguir ter controle absoluto sobre a Câmara. O fato concreto é que hoje, do ponto de vista político, tem que negociar com os demais partidos políticos, tem que ter um jogo que, obviamente, essa correlação de forças não permitiu fazer as reformas nos moldes que nós entendemos que seria necessário. Nessa reta final da nossa entrevista aqui, eu queria falar sobre os programas sociais. É um tema caro para o PT que nos governos investiu muito nessa área social. O que é que está na agenda do seu eventual mandato? O Bolsa Família precisa ser revitalizado. Isso a gente precisa deixar bem claro.
O Mais Médicos, aqui Quando o senhor fala em revitalizado, é o quê? Revitalizado é o seguinte, o governo tirou muita gente do Bolsa Família sob a alegação simplesmente de contenção de gastos. As pessoas, tem gente hoje que passou a fome que não existia, que tinha havido, o Brasil tinha sido tirado do mapa da fome, a fome voltou. Basta que se diga que os últimos dados do IBGE mostram que pessoas vivendo em situação de extrema pobreza no Brasil, nas grandes cidades, duplicou. Natal duplicou o número de miseráveis. Isso, óbvio, que o Estado tem que olhar. O Estado tem que pensar que essas pessoas, têm direito à sua dignidade, têm direito a comer, têm direito a viver. Então, não dá para fugir disso. O Bolsa Família precisa ser revitalizado porque ele é um fator indutor importante da economia. As pessoas esquecem disso, acham que o Bolsa Família é algo de fomentar preguiçoso. Não é verdade. A maioria das pessoas que recebem Bolsa Família tem algum outro tipo de renda, é um complemento de renda. O senhor estava falando Mais Médicos. E vou entrar no Mais Médicos, porque o Mais Médicos ele precisa ser ampliado. Eu vou propor que a gente aqui no Estado faça o Mais Médicos RN. O que seria isso? Nós pegarmos as residências, criarmos residências universitárias em saúde da família e, em conjunto com o governo do Estado, a gente abranger todo o Estado e cobrir todas as áreas. Doutor Alexandre Mota, infelizmente nosso tempo acabou, os 15 minutos reservados. Se quiser passar mais uns 15 minutos, eu continuo. Mas aí uma questão de isonomia, tratamento igual a todos os candidatos. Muito obrigado por sua entrevista aqui ao RN Acontece. Eu agradeço a presença, agradeço a audiência. É isso aí. O RN Acontece vai ficando por aqui, temos todos aí uma boa tarde, um bom final de semana, agradeço a todos. Vem aí o Robson Carvalho no Boa Tarde Cidadão, eu volto na segunda-feira e o convidado eu já tenho, Jurandi Marinho, que se diz aí o senador de Bolsonaro. Na próxima segunda-feira ele é o nosso convidado. Bom final de semana, até lá, tchau.